Galera, aqui quem fala é o Tarcísio e tô aqui para falar de mais um lançamento. Esse é do mês passado, também tá atrasado, que é o jogo do Ronaldo Healey, que se chama Velhas Histórias em uma Galáxia Muito Distante, que é um RPG fan-made, como vocês podem aí, né, um RPG solo de Star Wars. E é muito legal, eu gostei bastante por vários motivos. E agora, né, que Star Wars está bem no mainstream aí, com novas séries e tudo mais, né? Eu acho que é muito legal, né? Esse RPG, ele se passa em um momento específico, mas ele é facilmente adaptável. Por exemplo, dá para jogar tranquilamente no período em que está se passando essa nova série, The Acolyte, né? E sem fazer muitas modificações. Então vamos lá, né? Como eu falei, é o jogo do Ronaldo Healey. Ronaldo Healey, ele tem uns materiais bem interessantes, eu preciso trazer mais alguns aqui. E qual que é o lance, né? É Star Wars adaptado para as regras do Velhas Histórias ao Redor da Fogueira, primeira edição, e ele também tem influências de Dominus, 8-Bit Dungeon e Note Quest. Então é um jogo que vem aí com uma proposta de unir bastante coisa. Ele só usa D6, então ele fala aqui, né? Qual que é o material necessário? Dados de 6 lados e algum lugar para fazer anotações, né? E é legal que, olha só, o cenário aqui, logicamente, é o de Star Wars, só que não fala só que é o de Star Wars. Ele traz também descrições, então é muito interessante. E, logicamente, ele tem regras. Quando você pega um RPG de Star Wars, acho que a primeira coisa que a maioria dos fãs vão procurar são as regras de como a força funciona, né? Então, eu tô para trazer aí um jogo comparando a força nos RPGs, né? Por exemplo, como é que ela funciona no jogo da 101 Games, como é que ela funciona na adaptação que fizeram para 3DT, como é que o Ronaldo trabalha aqui, como é que o Star Wars D20 trabalha com essa questão, né? Então, ainda vou fazer esse vídeo. Aqui explica a força, como é que funciona, né? Aqui é muito legal porque você tem que contabilizar os seus pontos sombrios e os pontos do lado luminoso. Então, dependendo de como você vai agir, você vai acumulando pontos sombrios. Então, a cada 10 pontos sombrios, aliás, desculpa, quando o personagem acumula 10 pontos sombrios por ter agido de forma dúbia, má e tudo mais, você passa para o lado negro da força. Então aqui tem, né, as regrinhas básicas, são bem simples, é bem minimalista, tem coisa para montar a aventura assim, totalmente no improviso na hora. Tem regra de combate bem legal, ele tem testes de moral, movimentação, tem combates com naves ou veículos, inimigos, né? É bem fácil você determinar inimigo, perigos fora de combate, inteligência artificial dos inimigos, é bem importante. Criação do personagem, olha só que legal, né? Seu personagem, ele tem pontos de vida, ele tem pontos de poder, são os pontos de poder que ele utiliza para usar a força. Então toda vez que você usa a força, você gasta um ponto de poder. Você tem as perícias, que conferem mais um nas ações envolvendo isso, né? E as classes, né? Você pode começar como um acólito do lado sombrio, que aí você tem 8 pontos de vida, 3 pontos de poder, que você é realmente um iniciante. Então você ainda está iniciando na força, no caso aqui, né, no lado negro da força. Você pode ser um aprendiz Sith, um aristocrata, um assassino, um batedor, né? Todos eles, não importa a classe, você tem pelo menos um poder, um ponto de poder. Por quê? Para ter essa noção de que a força, ela é uma energia que permeia tudo, mas você não tem os poderes da força, né? Só algumas especiais, como por exemplo o Cavaleiro Jedi, né? Então o Cavaleiro Jedi, ele começa com estatísticas muito próximas do acólito do lado negro. Então você tem pontos de vida 8, pontos de poder 3, ou seja, não é muito, mas toda vez que você passa de nível você vai aumentando. E você tem perícias, né? Mais um em combate corpo a corpo, acrobacia, uso da força, e você já tem os poderes empurrão da força, truque mental, Jedi e telecinese. Ele dá exemplos, o Ronald, né? Dentro de cada classe, de personagens famosos da franquia, que se encaixam naquilo. Por exemplo, Cavaleiro Jedi, ele está citando o Obi-Wan, o Qui-Gon Jinn,
Mace Windu como caçador de recompensas, tem o Boba Fett, Jango Fett, Dengar. Camponês, você tem o Luke Skywalker no começo do episódio 4, o Owen, Beru Lars, então é bem interessante, assim, né? Uma criação de quem conhece bastante. Então vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, tem bastante classe, muita classe, e tem regras para criar novas classes também, muito interessante. Então tem muitas opções, e tem as espécies também. A maioria das espécies não dá nenhum tipo de bônus, né? Mais uma customização do personagem. Alguns até acrescentam algumas coisas, né? Mas tem muito, inclusive você pode jogar como droid, que é bem interessante. Mas tem várias raças, né? Anzelan, Biff, Botan, né? Gungan, tem vários. Um Jawa, um Hutt, né? Não deve ser fácil você jogar como Hutt, mas tá aqui, né? Muito interessante, tem muita raça também. Equipamentos, as armas, né? Cada um causa um tipo de dano. A armadura aumenta os pontos de vida. Você tem várias listas de itens. Naves, você tem... As naves têm estatísticas próprias, né? Que seria o ponto de escudo, a tripulação e algum especial. Ele dá exemplos também. Então isso aqui acaba funcionando também como um guia para fãs da série. Os tipos de veículos... E por fim nós temos os poderes da força, né? Toda vez que você usa um poder da força, você gasta um ponto de poder, né? A maioria você só precisa gastar um ponto, mas alguns você ainda precisa fazer algum teste. Ou alguns, a pessoa que vai sofrer o efeito pode tentar fazer algum teste para resistir. Então tem bastante coisa de poderes da força e é muito interessante que é dividido. Tem alguns poderes que servem para todos, como por exemplo o poder barreira. Cria uma barreira de energia com 3 pontos de vida ao redor do conjurador, tanto para luz quanto para sombras. Bloqueio, bússola. Mas por exemplo você tem o poder absorção, né? Que o personagem absorve um efeito de um poder da força e anula seu efeito, que é só da luz. Você tem por exemplo um dardo mágico, né? Que dispara um projeto de energia que causa 2 de dano, que é só quando você é das sombras. Então tem essa diferença também, né? E olha só a evolução dos personagens. Você começa, né, no caso de um Jedi, de um acólito ou de um aprendiz Sith com 3 pontos de poder. Então você consegue fazer poucas coisas. Mas logo assim que você sobe de nível, toda vez você ganha... você pode escolher dentro dessa lista. Por exemplo, você pode escolher sempre ganhar mais 2 poderes de força, de poder, mais 2 pontos de poder. Né? E a cada evolução você pode também escolher um novo poder da força. Lembrando que dessa lista aqui você pode escolher uma dessas coisas, né? Então é bem interessante. Você começa meio fraquinho, mas quando você tá lá no nível 10, por exemplo, você tá com 20 pontos de poder. Né? 20 pontos de poder é muita coisa. Ou então você pode estar com 10 poderes da força, por exemplo, que é muita coisa. Então a evolução ela é muito interessante. E aqui começa as eras na linha do tempo. O Ronaldo ele faz um resumo de todas as eras, da Velha República, Alta República, do surgimento dos Jedi, do período do reinado da Nova República. Eu só não sei se tem da Nova Ordem. Deixa eu ver aqui, ó, Era da Rebelião, tem, ó, a Ascensão da Primeira Ordem. Até a Nova Ordem Jedi, que ainda nem estreou na franquia original, ele já coloca aqui como uma possibilidade. Todas elas têm isso, né? Duração, período, governo, descrição. Tem um rolador aqui de missões básicas. E é isso, né? Locais e planetas, tem uma lista bem grande de locais e planetas. Ou seja, esse material ele é uma grande fonte de consulta para quem é fã de Star Wars. De repente você pode baixar isso aqui só para se localizar na série, né? Ou então decidiu assistir os filmes, né? Falou Tatooine, Camino, Naboo. Então você pode, né? Yavin 4, dá uma lida aqui, você já se localiza muito rapidamente. Aqui tem um gerador de novos locais na galáxia, muito legal. Isso aqui é muito bacana. Ou seja, é muito legal isso aqui. De verdade, assim, é um dos materiais mais completos. Tem até explorando dungeons, né? De Star Wars é um dos materiais mais completos que eu já vi. Organizações e facções.
Aliança Rebelde, Aurora Escarlate, Guilda dos Caçadores, Império Galáctico, o Clans Hut, as Irmãs da Noite de Dathomir, Confederação Separatista, os Nihil, a Ordem Jedi, a Ordem Sith, a Primeira Ordem, Programa dos Inquisidores, Remanescentes do Império, Resistência, República Galáctica, Sindicato Pike, os Sith Eternos, o Sol Negro, o Sindicato do Sol Negro. Então é isso, muito completo, e tudo isso o Ronald ele faz em 29 páginas. Cara, de verdade, eu vejo esses RPGs oficiais de Star Wars lá fora com 300 páginas, eu já li alguns, não fazem o que o Ronald fez em 29 páginas. De verdade. Se não tô puxando sardinha pro solo, nem pra ser independente, mas não tem, né? Então é isso. Fica aqui a dica, tá bom? Onde vocês vão achar isso? Pode achar lá na comunidade Solo RPG, tá bom? Ou tentem achar o contato aí do Ronald Healey, ou então, caso queiram, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui, peçam pra mim que eu mando pra vocês sem problema algum, tá bom? Um abraço.